Oi, aqui é a Magda do canal Interiores Exteriores. Neste episódio, vamos abordar um tema muito polêmico, como mostraram os vídeos anteriores, que são as soluções para gatos. Já mostramos várias soluções para gatos em nossos vídeos. Às vezes, eu comentava, outras só mostrava, e algumas geravam emoções fortes nos comentários. Por isso, hoje vamos analisar tudo isso com um pouco mais de atenção e pensar sobre o que os gatos precisam e também o que nós podemos oferecer a eles. Vou compartilhar também a minha experiência, porque moram comigo 2 gatinhos fofos, Mirusek e Wengel, e daqui a pouco vamos montar um arranhador grande para eles, para que tenham onde escalar e como passar o tempo de forma agradável. Um arranhador como esse, assim como muitos outros, maiores, menores, de vários tamanhos e com diferentes acessórios, vocês podem comprar no AliExpress. AliExpress é o patrocinador do episódio de hoje. E agora, entre 1º e 17 de novembro, está acontecendo um grande festival de compras nessa plataforma, com descontos enormes de até 80%. O fato de que há uma enorme variedade de produtos no AliExpress provavelmente não é novidade para vocês. Mas eu estou curiosa para saber se vocês já conferiram a seção de produtos para animais, porque nossos gatinhos precisam de vários brinquedos diferentes e acessórios interessantes para nossas casas, dos quais eles possam aproveitar sem preocupação. Afinal, arranhadores podem ser arranhados à vontade, mas nossos sofás e poltronas, nem tanto, né? Acho que vocês concordam comigo. Por isso, vale focar nesses arranhadores que podem ser pendurados nos móveis para protegê-los. E permitir que os gatos satisfaçam suas necessidades. Acho um charme aquelas prateleiras de janela. Meus gatinhos adoram ficar nos parapeitos, observando o lado de fora. E quanto mais alto estão, melhor aproveitam a vista. Por isso, acho que uma prateleira dessas para pendurar no vidro, com certeza vai aparecer aqui em casa também. Por enquanto, estamos montando o arranhador. Minhas gatas já tinham um arranhador antes, só que bem menor. E quando recentemente fui lar temporário para uma família de gatos, e no total tinha 10 gatinhos aqui em casa, sério, não estou exagerando. Percebi que aquele arranhador não era tão grande quanto eu pensava. E na verdade, todos os gatos não conseguiam caber nele, embora tentassem, e era realmente muito fofo. Muitas pessoas dizem que os arranhadores não funcionam para elas, que seus gatos não querem subir neles, e que o arranhador fica parado em um canto sem uso. E eu acho que essa é a parte-chave, no canto. Notei que meus gatos não se interessavam pelo arranhador quando ele estava de lado. Mas quando eu coloquei ele nos lugares onde os gatos gostam de passar o tempo, agora praticamente não tem um dia em que os gatos não estejam deitados nele. Eu sei que muitas pessoas têm receio da entrega demorada quando compram no AliExpress, mas reparem que muitos produtos são enviados da Polônia ou da Europa. E aí, o prazo de entrega é de 2 a 5 dias úteis, como em uma loja comum. O arranhador chegou para mim rapidinho e estou montando ele quase tão rápido, porque o manual é muito claro e cada peça está devidamente identificada. Cada peça tem uma letra atribuída, então é fácil encontrar o que é o quê e não é nada difícil. E foi difícil, e isso foi muito difícil. E isso foi realmente difícil dizer Vinoc Balance. Isso foi realmente Vinoc Balance. Tratado livre. Como podem ver, já acharam seus lugares favoritos e curtem a vista do jeito que mais gostam. A consciência sobre os cuidados e necessidades dos gatos e o que é melhor para eles cresce cada vez mais, o que é muito legal. No entanto, não é um assunto preto no branco. Não é assim que ou você cumpre todos os critérios e aí está tudo certo, ou não cumpre, e então é um desastre total e o fim do mundo. Eu mesma tenho gatos que não saem de casa, definitivamente não os deixo sair, e eles também não têm esse tipo de ambição. Apesar de serem resgatados, eles definitivamente se sentem melhor em casa e toda ida ao veterinário ou tentativa de levá-los para passear acaba sendo muito estressante para eles. Por isso,
já não tentamos mais fazer isso, mas é claro que às vezes é preciso ir ao veterinário. E imaginem só, quando estamos no consultório e eu tiro a parte de cima da caixa de transporte, os gatos se deitam bem baixinho para nem saírem da parte de baixo, como se fosse melhor. Os gatos ficavam deitados como se estivessem em trincheiras. Quando a doutora os tira, claro, eles ficam fora por um momento, mas logo querem voltar e se deitam de novo naquela posição escondida. Esses gatos são mesmo como eu. Dizem que os gatos se parecem com seus donos, e eu realmente me sinto uma pessoa caseira. Por isso, acho uma graça observar como eles são ligados a esse espaço onde vivem. Mas às vezes, eles também precisam de ar fresco. Instalei uma tela na varanda e na maior parte do ano ela fica praticamente aberta aqui em casa. Instalar a tela foi difícil, pois não é uma varanda coberta, então preferi não fazer. Essa estrutura precisava ser estável e, como eu não tinha experiência, não quis arriscar. Então simplesmente contratei alguém para fazer isso. E foi um dos melhores investimentos que já fiz. Eu realmente aprecio muito esse conforto de que os gatos podem sair. E eu não fico estressada achando que eles vão acabar atacando algum passarinho que voa por aqui. E também não me preocupo que algum vaso, durante uma ventania, voe da varanda e acerte alguém na cabeça. Tudo está simplesmente protegido. No caso, meus filhos já são maiores agora, mas se fossem menores, eu também optaria por colocar a rede justamente para minimizar o risco de qualquer acidente. Porque, embora seja óbvio que precisamos cuidar por conta própria, também sabemos que a vida é imprevisível e não conseguimos ser perfeitas 24 horas por dia. Outra proteção importante para os gatos em casa são as grades para janelas, que impedem que o gato entre nas frestas quando a janela está entreaberta. Infelizmente, esses acidentes são comuns e muito perigosos, porque o gato, no momento em que ele já está nessa fresta, ao tentar sair, ele escorrega para baixo e fica cada vez mais apertado, o que não é bom para os órgãos internos dele. Não vou entrar em detalhes agora, mas é realmente uma situação muito, muito, muito ruim. Não desejo isso a nenhum gato. Mas vou ser sincera com vocês, mesmo sabendo do risco, eu mesma não decidi instalar essas grades. Ainda é algo que me sobrecarrega um pouco e, por outro lado, eu quase não abro as janelas. Não sou uma pessoa que ventila muito. Pelo contrário, então não senti que esse assunto fosse tão urgente. E claro, posso acrescentar que fecho as janelas antes de sair de casa, não deixo os gatos sozinhos com a janela entreaberta. E até mesmo aquele vídeo sobre o ninho de vespas que apareceu na janela mostra que eu realmente uso pouco essas janelas. No entanto, sabemos que, por mais cuidadosas que sejamos, acidentes sempre podem acontecer. Por isso, é melhor prevenir. Simples assim. Só porque eu não fiz algo, não significa que isso seja o certo. Às vezes, é justamente o contrário. Por isso, recomendo de coração que vocês protejam as janelas. E acho que, mais cedo ou mais tarde, eu também vou fazer isso. Outro tema polêmico são as caixas de areia. A recomendação é ter uma caixa de areia a mais que o número de gatos. Por exemplo, 2 gatos precisam de 3 caixas. Para 3 gatos, use 4 caixas de areia. Para um gato, o ideal são 2. Em certas situações, pode-se ter uma caixa de areia para cada gato, como 3 gatos e 3 caixas. Na teoria é assim, mas na prática, geralmente, há menos caixas de areia que o recomendado. Eu tive uma caixa de areia por muito tempo, porque meus gatos são irmãos e nunca houve nenhum problema de relacionamento entre eles. Eles estavam acostumados a fazer tudo juntos. Então é um pouco diferente do que quando socializamos gatos entre si. Mas, como já mencionei antes, também sou lar temporário e, nesses casos, garantir que todos os gatos sintam que suas necessidades estão sendo atendidas, que não precisam competir pelo acesso à caixa de areia, que ninguém vai surpreendê-los ou atacá-los lá dentro, isso se torna mais importante. E aí o número de caixas de areia aqui em casa aumenta. Atualmente, decidi deixar 2 caixas de areia permanentemente, porque uma delas fica no banheiro, onde a porta fica meio encostada. E às vezes é fácil esquecer que essa porta deveria ficar entreaberta e simplesmente fechá-la. Então, para não correr o risco de que os gatos de repente fiquem sem acesso a nenhuma caixa de areia, achei melhor que as caixas fiquem realmente em 2 lugares diferentes.
Uma das minhas caixas de areia é fechada e meus gatos não têm nenhum problema em usá-la. Além disso, embora a outra caixa de areia seja aberta, tenho a impressão de que eles usam mais a fechada. E claro, a teoria diz que os gatos preferem caixas de areia abertas porque podem fugir em qualquer direção, observar o que está acontecendo ao redor e se sentem mais seguros. E claro, de forma alguma estou questionando isso. No entanto, se o gato não se sente ameaçado em casa, se sente seguro em todos os lugares e não tem experiências traumáticas, então até mesmo naquela temida caixa de areia fechada, ele pode se sentir confortável. Tudo depende só do gato. E aqui chegamos à solução que eu mostrei para vocês, ou seja, a caixa de areia fechada dentro do armário. E acontece que a caixa de areia que gerou tantas emoções extremas, para uma caixa fechada, até que é boa, porque tem entradas dos dois lados. E quando um gato entra por uma entrada, o outro gato que está dentro pode escapar pela outra. Definitivamente, não é uma solução para todo gato e pode ser uma opção difícil para gatos que estão apenas se conhecendo, quando estamos socializando eles, apresentando um ao outro. Nesse caso, os gatos devem ter mais de uma caixa de areia disponível. Por outro lado, se são gatos que os tutores já têm há muito tempo e conhecem bem seus hábitos, sabendo como eles reagem a determinadas soluções, então, nesse caso, fazer esse tipo de caixa de areia pode ser totalmente aceitável. De onde surge a ideia de que estamos forçando os limites dos gatos e testando se aceitam uma solução que não é ideal para eles? Porque nós também temos nossos próprios limites e nem sempre queremos ter as caixas de areia à vista, nem sempre queremos pisar na areia, nem sempre queremos que esse seja um elemento visível na decoração da nossa casa. Sabemos que as caixas de areia precisam estar em algum lugar, mas quanto mais escondidas estiverem, quanto menos as vermos, muitas vezes é melhor para nós. Então, trata-se de encontrar uma solução que seja satisfatória tanto para os gatos quanto para as pessoas. Um equilíbrio. E é claro que esse equilíbrio vai ser diferente para cada pessoa. Algumas pessoas não se importam em deixar as caixas de areia visíveis em qualquer lugar da casa. Mas com certeza há pessoas que não gostam nada disso. Alguns gatos não se importam em usar só uma caixa de areia fechada. E há gatos que precisam ter várias caixas de areia em diferentes lugares. E além disso, essa situação não precisa ser permanente. Às vezes, o gato se adapta a uma caixa de areia, mas se algo mudar ou ele ficar doente, pode ser preciso adicionar mais caixas. Devemos observar bem nossos animais e agir conforme o que acontece com eles. Outro tema polêmico são os gatos em locais altos. Quando eu estava gravando um vídeo na minha cozinha, os gatos ficaram curiosos com o que eu estava fazendo e pularam no balcão, aparecendo no vídeo. E nos comentários, algumas pessoas deixaram bem claro que essa situação é totalmente inaceitável para elas. No meu caso, a situação na cozinha é específica, porque é uma bancada de azulejos que já tem seus anos, e eu, de qualquer forma, nunca coloco comida diretamente nessa bancada. Por isso, para mim, ele é meio que como chão, então não tem uma função muito higiênica para mim, a ponto de me incomodar o fato do gato andar por ali. Da mesma forma, os gatos pulam na mesa e na cama. Eles andam por toda parte, em todo lugar onde conseguem se enfiar, e eu não tenho problema com isso. Mas muitas pessoas tentam ensinar os gatos a não pular na bancada da cozinha ou na mesa. E eu sei que algumas pessoas até conseguem fazer isso. Na presença dessas pessoas na cozinha, os gatos não sobem na bancada. No entanto, quando os gatos ficam sozinhos em casa, aí já é diferente. E as pegadas na bancada às vezes mostram que o gato só obedece quando estamos vendo. Porque está na natureza do gato explorar o ambiente e subir em lugares altos. Os gatos gostam muito dessa posição elevada. E é por isso que é legal satisfazer essa necessidade dos gatos, colocando arranhadores altos ou instalando prateleiras nas paredes, onde eles possam pular e se deitar, observando todo o cômodo de cima. Essas instalações para gatos nas paredes já apareceram nos nossos home tours. Sinceramente, também queria prateleiras para gatos em casa, mas não acho um bom lugar porque todas as paredes já têm coisas penduradas. Por enquanto, meus gatos se contentam com um arranhador alto e pulam nos móveis.
Mas quando eu finalmente for instalar as prateleiras, eu sonho totalmente com uma daquelas de vidro, com o fundo em formato de semicírculo. E quando o gatinho deitar, dá para observar de baixo o pelinho amassado e as patinhas dele. Isso é tão fofo de verdade. Arranhadores altos, baixos, túneis, prateleiras, escadinhas. Tudo isso são opções para gatos que valem a pena considerar, mas não necessariamente todas de uma vez. Porque eu acho que também é legal para os nossos gatos que diferentes coisas vão aparecendo aos poucos em casa. São aquele elemento novo com o qual eles podem se divertir, conhecer. E assim, a vida deles não fica tão monótona. Um assunto felino que, na minha opinião, ainda é pouco discutido é o tema da água para gatos. Porque os potinhos geralmente ficam juntos. O potinho de comida e o potinho de água ficam um ao lado do outro. E acontece que os gatos não querem muito beber do lugar onde tem a comida. Dizem que isso faz com que eles associem a água à possibilidade de estar contaminada pela comida. Então eles preferem beber de potinhos de água que ficam em outros lugares, mais afastados. Eu tenho aqui, na minha janela da cozinha, o que facilita encher de água, porque logo ao lado já tem a pia. Às vezes coloco potinhos de água em lugares diferentes. Às vezes, escondo petiscos para os gatos em diferentes lugares da casa. E no meu caso, às vezes, é simplesmente ração seca, porque os gatos normalmente comem comida úmida de lata. E eu uso a ração seca justamente como petisco, para dar depois da brincadeira ou para esconder pela casa. Assim, eles têm motivação para explorar nosso lar sempre de novo e de novo, porque nunca se sabe o que pode ser encontrado naquele dia. E por fim, tem mais um assunto que eu gostaria de abordar, que talvez não seja uma solução para os gatos, mas acho que esse conhecimento não é muito comum e, por isso, gostaria de compartilhar com vocês. Os gatos nem sempre querem ser acariciados. E para perceber se eles querem, podemos aproximar a mão para eles cheirarem. E no momento em que o gato começar a se esfregar nela, é um sinal de que ele quer carinho. Mas se ele afastar o focinho, significa que dessa vez ele não quer ser tocado. A Maja mostra isso muito bem no perfil dela, Gato Meditante. Então deem uma olhada nos vídeos dela, porque realmente, no dia a dia, acontece que, embora os gatos também invadam nossos limites e se deitem nas nossas mãos quando estamos digitando no teclado, nós, como humanos, também invadimos os limites dos gatos, fazendo carinho quando eles estão dormindo, puxando quando eles não querem ser tocados. Vocês sabem como é. Por isso, vale a pena ficar atento a isso, ser cuidadosa e ensinar o mesmo para nossos filhos. E agora quero lembrar vocês das grandes promoções do patrocinador deste episódio, que é a plataforma de vendas AliExpress. Confiram o link na descrição. Espero que já estejam inscritas no Vnentia Zevnentia. Deixem um like e até o próximo episódio. Ah, e não deixem de compartilhar suas experiências nos comentários. Tchau!